com os nossos vizinhos, que são até muito compreensivos. Às vezes eles pedem aqui, vêm aqui, pedem para que se retire o carro, né? Às vezes não, às vezes ligam direto para o setor responsável e aí vem o reboque aqui para recolher o carro. Então vamos evitar problemas procurando estacionar devidamente. Às quintas-feiras nós estudamos aqui na nossa casa a obra do nosso patrono Leon Denis. E hoje quem vai conversar conosco é a nossa companheira Hortência, que tem como base para a conversa que vai ter conosco do capítulo 53 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, o estudo. Nós recebemos um trecho que consta do capítulo e que nós vamos ler juntos, nos preparando para esse estudo da noite. Nos diz então Leon Denis: o estudo é a fonte de suaves e nobres prazeres, liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer as tribulações da vida. O livro é um amigo sincero, bem-vindo tanto nos dias felizes quanto nos dias ruins. Referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não ao livro frívolo, que diverte e, com frequência, desmoraliza. Não nos compenetramos o bastante sobre o verdadeiro caráter do bom livro. É como uma voz que nos fala através dos tempos e relatando-nos os trabalhos, as lutas, as descobertas daqueles que nos precederam no caminho da vida e, em nosso proveito, aplainaram as asperezas. Não será uma das raras felicidades desse mundo poder comunicar-se pelo pensamento com os grandes espíritos de todos os séculos e de todos os países? Eles puseram no livro o melhor da sua inteligência e do seu coração. Conduzem-nos pela mão através dos dédalos da história, guiam-nos para as altas regiões da ciência, da arte, da literatura. Ao contato dessas obras, que constituem os mais preciosos bens da humanidade, compulsando esses arquivos sagrados, sentimos-nos engrandecer, sentimos-nos orgulhosos de pertencer às raças que produziram tais gênios. A irradiação de seu pensamento estende-se sobre nossas almas, reaquece-as, exalta-as. Saibamos escolher bons livros e habituemo-nos a viver no meio deles, em relação constante com os espíritos de escola. Rejeitemos com cuidado os livros ignóbeis, escritos para lisonjear as paixões vis. Acautelemo-nos dessa literatura relaxada, fruto do sensualismo, que espalha atrás de si a corrupção e a imoralidade. A maioria dos homens diz amar o estudo e objeta que lhe falta tempo para a isso se dedicar. Entretanto, muitos dentre eles consagram noites inteiras ao jogo, às conversações ociosas. Replica-se também que os livros custam caro e, entretanto, despende-se em prazeres fúteis e de mau gosto mais dinheiro do que seria necessário para se compor uma rica coleção de obras. E, além disso, o estudo da natureza, o mais eficaz, o mais reconfortante de todos, não custa nada. É esse o recado do nosso patrono, Leon Denis. Agora nós vamos unir o nosso pensamento, o nosso sentimento numa prece, antes de iniciar a nossa reunião com o estudo da nossa Hortência. Graças a Deus. Mais uma vez, nós aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, e precisando do Teu amparo e certos da Tua presença entre nós, aqui nos colocamos, insistindo para que, nesses momentos de encontro em Teu nome, nós consigamos nos desligar das nossas preocupações do dia a dia, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, para que assim realmente nos irmanemos à equipe de trabalhadores espirituais que já atua junto a todos nós aqui na casa.
e dessa forma nós recebamos os esclarecimentos e as energias de pacificação, de reequilíbrio, de orientação, de que nós todos, encarnados e desencarnados, tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Abençoa os nossos companheiros que vão nos dirigir a palavra, orientando o nosso raciocínio, e permite que nós tenhamos a Tua permissão para, em Teu nome, em nome desses amigos espirituais, trabalhadores da casa, em nome do nosso patrono, Leon Denis, em nome do mestre Allan Kardec, em nome de Deus, tenhamos então a permissão para iniciar os trabalhos da noite. Graças a Deus. Vamos então dirigir as nossas melhores vibrações à nossa Hortência, que Deus a abençoe e que nós aproveitemos bastante o encontro. Boa noite a todos, né, meus irmãos, vocês me permitam, mas a gente sempre, quando vai fazer um estudo, a gente agradece a Deus a oportunidade da gente estar podendo refletir, né, e conduzir o nosso raciocínio para poder descobrir coisas novas, né? Então a gente agradece a Deus, a Jesus até mesmo a oportunidade da tarefa. E a gente, quando vai, como nós vamos falar sobre um livro, né, o livro Depois da Morte, que é o livro que nós estudamos às quintas-feiras, a gente sempre gosta de relembrar algumas situações. Denis sempre assim se preocupou, né, como a ciência, né, nos explicava, nos ensina que a força, ela não se dissipa, que nenhuma força se dissipa, como é que a potência intelectual, né, como é que esse ser inteligente que somos nós, espíritos, iríamos acabar assim, de uma hora para outra. Desculpa. E ele, inclusive, pontua isso nesse livro. Então, a gente gosta sempre de lembrar, porque pode ter alguém que está chegando hoje pela primeira vez, né? É sobre isso que ele trata no livro Depois da Morte. E aí ele vai abarcar vários aspectos dentro dessa busca que as pessoas procurem estar atentas, né? Procurem refletir em torno de que somos imortais. E que não poderíamos acabar simplesmente assim, depois que acontecesse o fenômeno da morte do corpo físico. E o livro é dividido em 5 partes, e nessa última parte, o que Denis faz? Ele vai analisar os aspectos morais, as questões morais, né? Ele vai nos convidar para que a gente busque refletir tanto sobre aquelas questões que devem ser cada vez mais desenvolvidas em nós. Ele fala da paciência. Nós, na semana passada, falamos sobre o trabalho, né, no capítulo anterior, que é o capítulo 52. Né? Como ele também vai falar, né, ele vai refletir conosco, analisar os aspectos que nós temos, as questões que nós temos que devem ser abandonadas, como o orgulho, o egoísmo, vaidade, que fazem parte de outros capítulos aqui dessa 5ª parte. E, como a gente vai chegando à conclusão, na realidade, essas questões que nós vamos tentar desenvolver em nós para conseguirmos cada vez mais alçar voos maiores enquanto espíritos imortais que somos, Deus nos oferece sempre recursos para que nós possamos conseguir galgar esses caminhos, que muitas das vezes a gente olha assim, parece ser muito complicado. E um desses recursos a gente tem aí em nossas mãos. É o tema da nossa reflexão da noite de hoje. É o estudo, né? É o estudo. E quando a gente se pergunta assim, o que vem a ser estudo, né? Muitas das vezes a gente vai começar a se perguntar o que vem a ser estudo. Porque é interessante que Leon Denis, quando nós fomos lendo aí a página que nós temos às mãos, que vem um trecho desse capítulo, mas dá para a gente observar que Denis,
ele vai fazer duas abordagens sobre a forma como nós podemos realizar esse estudo. Ele faz aí uma abordagem, né, através da qual nós podemos buscar o conhecimento através dos livros ou pela própria observação do mundo no qual nós vivemos, observando a natureza, observando o universo, observando as estrelas, né? Até porque a época de Leon Denis não se tinha essa facilidade do entendimento, essa facilidade de se ter acesso às escolas, né? De se ter acesso à conquista da leitura e da escrita. Era muito restrito a um grupo de pessoas, né? A um grupo assim que tinha condições de ir até as escolas para poder ter esse acesso a esse conhecimento. Então, ele vem fazendo essa abordagem para nós. E aí a gente para se perguntar, o que nós costumamos entender sobre estudo? Se a gente for lá no dicionário, aí a gente vai procurar o que é estudo, está lá escrito assim para a gente. É o ato de aplicar a nossa inteligência para que a gente aprenda algo que se desconhece ou se conhece pouco. Mas Leon Denis, com o seu conhecimento, com a sua veia poética, né? E com a sua visão alargada, até mesmo porque pela dedicação ao estudo da doutrina dos espíritos, que ajuda a alargar o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso ponto de vista em relação a várias coisas da nossa existência, que a gente muitas das vezes fica restrito aquela coisinha ali que a gente sabe, ou que leu em algum lugar, ou que deram uma definição para a gente, uma definição muito humana, não a definição desses espíritos mais elevados. E ele começa aí no nosso capítulo, que vocês têm em mãos na página de abertura, ele aborda para nós que o que é estudo? Não é só esse ato de aplicar a nossa inteligência para aprender algo que a gente não conhece, não, é muito mais. Ele diz para a gente que estudo é fonte de suaves e nobres prazeres. Então, causa-nos uma satisfação, um acalento, liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer as tribulações da vida. Porque faz com que nós renovemos as nossas ideias, mudemos o nosso foco de atenção, ampliemos o nosso entendimento. Muitas das vezes a gente está no nosso dia a dia com tantas dificuldades, sejam elas quais forem, nas questões emocionais, nas questões materiais. E quando a gente pega um bom livro e para prestar atenção no que está escrito ali, aquilo ali muitas das vezes o quê? Geralmente acalenta o nosso coração. E nós vamos entender por que isso acontece. Que ele vem aqui mais adiante colocando que tipo de associação nós vamos buscar e vamos construindo quando a gente busca uma boa leitura. Quando a gente se associa a uma literatura séria, construtiva, né? Que nos traz boas colocações a respeito da própria vida. E mais adiante, continuando aí nesse mesmo parágrafo, após ele fazer essa abordagem sobre o estudo, ele fala sobre o livro, né? Que é o meio pelo qual o estudo chega até nós, né? Para que a gente possa realizar esse estudo. Ele fala aqui que o livro é amigo sincero para dias felizes e para dias ruins. É assim que ele se refere ao livro. E aí, quando a gente lê essa colocação de Denis, nós lembramos também de uma outra obra que ele tem, que se chama O Grande Enigma, que logo no início, logo que a gente abre esse livro, ele se refere ao leitor da seguinte forma. Caro leitor, né? Ao leitor, se tiver acabunhado, abre este livro. É o eco das vozes do alto. Então, é esse tipo de coisa que a gente encontra quando a gente busca uma boa literatura, uma literatura séria, que vai fazer o quê? Com que nós, cada vez mais, nos associemos a esse tipo de pensamento.
E quando a gente fala assim, né, dessa questão do livro ser o amigo sincero de dias felizes e dias ruins, quando nós tivemos a oportunidade de reler esse trechinho aí de Leon Denis nesse capítulo, nos veio à mente, a gente recordou um filme que a gente já viu, não sei se todos já tiveram oportunidade de ver, mas se não tiverem visto, vejam. É um filme que se chama A Menina que Roubava Livros. Parece até engraçado, né? Nossa, ela vai indicar um livro que fala de uma pessoa que rouba livros, mas o contexto do filme, né, ele é baseado num livro, né, o livro de Marcos Zusak, é muito interessante. Porque o Marcos Zusak, o que ele faz? Ele conta essa história, a história de uma menina, Liesel, né? E no seu livro, que virou filme, quem conta a história da menininha é a Morte. A Morte, ela se torna um personagem. Porque a menina vai passando por tantas situações durante a Segunda Guerra Mundial e ela está sempre sobrevivendo, ela é uma sobrevivente. E aí a Morte vai contando como ela vai driblando, né? Ela vai superando as situações. E vai contando a historinha, essa história da Liesel, o que acontece com ela? Os seus pais morrem e ela e o irmão, eles são encaminhados para uma outra cidade, vão ser adotados por uma família. Mas nesse trajeto, o seu irmão vem a desencarnar. E quando a pessoa vai realizar o sepultamento do corpo do irmão dela, cai um livro que pertencia à família. E o que ela faz? Ela discretamente pega aquele livro e guarda. Ela guarda o livro e ninguém vê que ela pegou. E ela é adotada por essa família, uma família boa, né? O seu pai era interessado também no estudo. E com isso ela é estimulada a ir para a biblioteca estudar, a ir para a escola. E ela sentia suaves e nobres prazeres no seu coração. Era essa realmente a expressão de uma outra maneira, no seu linguajar, né, de criança, que ela usava com um coleguinha quando ele dizia: meu Deus, você só quer ler livro, você só vem para a biblioteca. E ela apanhava livro emprestado e voltava. E o que acontece nessa situação? Um judeu, né, acaba se escondendo no porão da casa deles e eles descobrem e acolhem esse judeu. E ele está muito enfraquecido. Quando ele começa a se recuperar, ela começa a conversar com ele, pergunta se ele sabe contar a história, aquela coisa de criança. E ele diz: eu estou muito triste, eu estou muito sentido para falar alguma coisa. E ela diz assim: pois eu vou te ensinar como você superar essa tristeza. E a danadinha, todo dia pegava livro da biblioteca, que ela só vivia na biblioteca, e levava escondido para ele ler. E ela, quando entrega o primeiro livro, ela diz: olha, eu fico muito feliz quando eu leio esses livros. Então, é isso que Leon Denis diz para nós. Porque quando a gente muda o nosso foco e se associa a uma boa orientação, né, uma boa condução do nosso raciocínio ali naquele momento, acalenta os nossos corações. E às vezes nos mostra até uma maneira diferente da gente poder resolver algum problema que a gente não conseguia enxergar, né? Nesse filme, esse rapaz, né, o judeu que estava lá buscando o refúgio na casa da Liesel, o que ele faz? Ele, depois de ler um livro, onde um autor coloca que escreve a sua biografia porque se sentia muito solitário, com muitas dificuldades, ele vai e começa a escrever um livro também, para passar aquele momento difícil e ruim que ele estava passando ali durante aquela Segunda Guerra Mundial. Mas, né, um livro para instruir, para animar, né, para consolar, como a gente está colocando, tem que ser séria, como Leon Denis coloca aqui para nós. Porque a literatura frívola, e aí mais adiante, ele até cita para nós os livros ignóbeis, né, que lisonjeiam as nossas paixões, ou seja, que nos estimulam as coisas mais complicadas que muitas vezes a gente quer se afastar delas, eles podem até divertir, mas é aquilo, eles não vão nos estimular a mudança de pensamento, eles não vão nos estimular para que a gente crie
ideias mais adequadas, para que a gente renove o nosso entendimento a respeito da própria existência. A gente continua ali só focando naqueles prazeres vis, né? Naquelas situações complicadas, valorizando sempre o quê? A matéria sobre o espírito, esquecendo que a gente necessita se ver como espírito imortal muitas das vezes, né? E essa questão da gente buscar, trabalhar a nossa inteligência, desenvolver o nosso raciocínio, buscar o conhecimento, não é algo novo, não. Não é novidade que veio com Leon Denis, ou que veio com Kardec, ou com a doutrina espírita em si. No Novo Testamento, Pedro, na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, no versículo 5, olha o que ele diz para nós. Ele diz assim: existe a necessidade de juntarmos a fé à virtude e a virtude à ciência. Porque o que é a ciência lá na época lá do apóstolo Pedro? A ciência, ela está representando o conhecimento novo, a razão, né? Está representando ali algo que vai nos dar o equilíbrio das coisas. Então, é algo que já vem sendo trazido para nós há muito tempo. Mas a gente, às vezes, acha que alguns pensadores é que estão inventando esse modismo. Agora é assim, tem que ler para entender. Não, não é isso não. Isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Né? Para quê? Para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e aprender a discernir o que é bem do que é mal. Porque o certo e o errado ele vai ser muito relativo. Ele vai estar de acordo com a nossa cultura, com o nosso patamar evolutivo, mas é aquilo que a doutrina espírita coloca para a gente. Bem vai ter que estar de acordo com a lei de Deus. E mal é mal sempre, ele está fora da lei. E é só o nosso intelecto se desenvolvendo cada vez mais, buscando o aprendizado e o discernimento, é que a gente vai conseguir de perceber onde nós estamos nos afastando ou estamos nos aproximando dessa lei de Deus. Ou seja, vivendo melhor, né? Sendo mais felizes. Que é como os espíritos nos revelam, pegando uma colinha lá no livro dos espíritos, a gente só é infeliz quando a gente se afasta da lei de Deus. Aí a gente fica atrapalhado e sofre, né? A gente acaba sofrendo. Então, aí a gente se pergunta, será que essa literatura que nos estimula só ao divertimento, a gente aí reforçando, ela vai nos dar a lucidez necessária para a gente entender as coisas? Né? Não vai nos dar a lucidez necessária, o conhecimento necessário para a gente discernir o que é adequado e o que é inadequado. Basta as coisas do nosso dia a dia, as coisas mais simples. Para a gente saber se utiliza determinado ingrediente para fazer uma determinada receita, se a gente não consegue ter aquela receita de memória, a gente precisa ter ali ela registrada de alguma forma. Mas se a gente não for lá observar como ela funciona, for só levando, vou fazendo, vou só experimentando, deu errado, que bom. Acha aquilo muito divertido, vai gastar ingredientes sempre, né? E perde a oportunidade de fazer a coisa certa mais cedo. Um dia vai conseguir fazer, porque a lei é de progresso, não tem jeito. Mas, o que acontece? A gente leva mais tempo, perde mais tempo. E aí, por isso, que nós somos atentados por um espírito como Leon Denis, né, com esse cabedal de entendimento, para que a gente aproveite esse recurso que é o estudo, para caminhar cada vez mais. No livro, aí a gente lembrando, né, no livro Portal da Luz, é da psicografia do nosso querido Chico Xavier, é o Espírito Emmanuel. O que Emmanuel diz para a gente numa lição intitulada Estudo e Observação? A gente achou que essa lição tinha tudo a ver, né? Porque Leon Denis ele foca esses dois aspectos, né? A questão do estudo utilizando o livro e a questão do estudo observando a natureza, né? Emmanuel diz para a gente, nessa lição, que ler e meditar é a gente parar, ler e meditar. Não é apenas decifrar o código.
É ler e meditar. Aí a gente vê como a gente é bem assessorado, né? Um dos dirigentes espirituais da nossa casa, o espírito Baltazar, ele coloca para nós: vocês precisam aprender a meditar. Vocês apenas leem. Precisam aprender a meditar. Quando a gente resgata essas colocações de espíritos como Emmanuel, que antecederam a essas orientações e revelações, muitas das vezes, que temos aqui dos diretores da nossa casa, aí a gente brinca, a gente está vendo, ó, a gente está muito bem assessorado, graças a Deus. Né? E aí, ele continua dizendo, aprender e discernir. Quer dizer, o aprender e o discernir é aprender para colocar na prática. Porque o discernimento é a gente colocar em prática aquilo que a gente foi levado, foi estimulado a refletir. Né? O quê? Buscando-se novas situações. Situações que nos levem cada vez mais ao equilíbrio, a essa fonte suave de nobre prazer. Não apenas a essa questão da diversão, né? Porque é o que ele coloca aqui. E nessa busca da leitura, da meditação, do aprendizado e do discernimento, é como Emmanuel nos diz, buscar reter sempre o melhor que aquele conhecimento tem a oferecer para a gente. E para a gente buscar reter sempre o melhor que o conhecimento tem a oferecer para a gente, não basta apenas a memória, não, né? Que a gente precisa estar lembrando. Não basta apenas isso. Decorar não é tudo. A gente tem que estar atento a perceber as questões nas entrelinhas. A perceber o que aquela leitura está tentando colocar ali para nós, o que aquele autor quis dizer para a gente. Né? E quando Leon Denis, mais adiante, ele vem ainda pontuando a questão do livro, que ele vem dizendo que o livro é fonte de alegria, porque nos comunica com o pensamento daquele autor, pois entra em comum. Por quê? Porque a gente é, como a gente estava falando aqui no início do nosso raciocínio, lembram? A gente entra em comunhão de ideias e pensamentos com aquele autor. Tanto quem está encarnado como quem está desencarnado. A gente se unge, né? aquele pensamento ali. E aí nós temos vários pensadores dentro da literatura espírita, são enormes também, mas a gente tem coisas também muito boas fora da literatura espírita que nos ajudam a pensar melhor. Nós, particularmente, temos admiração por vários autores literários de várias áreas. Nós temos aí o Isamitiba, né, que tem vários livros, ele é um psiquiatra com uma postura muito firme e uma postura muito lúcida sobre aquilo que ele domina, a temática relacionada às questões, né, da parte do psiquismo, dos conflitos emocionais que a pessoa tem. Nós temos nosso Leon Denis, que a gente não pode deixar de falar, o nosso Bezerra de Menezes. Nós estaremos nos reunindo no próximo domingo, estaremos em contato com o pensamento desse companheiro. Olha o tema do encontro. Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à vida humana. Bezerra tem obras escritas por ele mesmo ainda enquanto encarnado. Ele tem uma postura de político, ele tem uma postura de cidadão, né, de filho, de pai, de esposo, dentro da sociedade, esse espírito belíssimo que a gente vê aí, a postura dele que tanto nos encanta. Então, quando a gente busca, e aí a gente vai abrir um parêntese aqui, Denis utiliza o livro, mas lá naquele século, né? Lá no século de Leon Denis, quanto tempo atrás? Nós estamos no século XXI. Já temos outras questões que nos ajudam a manter a comunicação. Não temos apenas a carta, né, ou o telégrafo, ou o livro como meio de comunicação. Nós temos aí a mídia, a internet, tanta coisa. E dentro da casa espírita, o encontro é um estudo, não é um estudo sistematizado, no caso da gente estar ali toda semana, mas nós estamos ali tendo a oportunidade de nos associarmos ao pensamento daquele companheiro. No caso, no próximo domingo,
Bezerra de Menezes. Então, olha como estudar cria, né, abre os nossos horizontes. Muitos de nós, com certeza, não podiam não estar prestando atenção ou estar atento que no próximo domingo, quando nós estivéssemos aqui no encontro, estaríamos nos associando ao pensamento desse benfeitor. A gente acha que vem só mais um encontro, a gente acha que vai só ler mais uma apostila, mas nós estaremos, né, em comunhão de ideias e de pensamentos. E Leon Denis, nosso patrono, né, numa outra obra sua, No Invisível, no capítulo 8, quando ele fala, que ele intitula As Leis da Comunicação Espírita, que no Invisível ele vai tratar muito das questões do fenômeno mediúnico. Né? E para a gente conseguir explicar por que existe essa associação desse pensamento com o autor tanto encarnado quanto desencarnado, vamos resgatar que lá no Livro dos Espíritos, o que os Espíritos nos revelam? Questão 459, não dá nem para a gente esquecer, tamanho é o impacto, né? Os Espíritos nos influenciam mais do que a gente pensa, porque eles se associam ao nosso pensamento mais do que a gente está pensando, se a gente não estiver atento. Então, dentro desse contexto, né, de pesquisar os experimentos, trazer os experimentos que foram feitos em torno do fenômeno mediúnico, Denis coloca para nós nesse capítulo que a lei das atrações e correspondências, elas regem todas as coisas. Vibrações atraindo vibrações similares, aproximando e vinculando almas, corações e pensamentos. Então, como a doutrina espírita explica tudo, por isso nos associamos ao pensamento daquele autor. É por isso que existe essa associação, porque nós vamos atraindo. Nós somos atraídos e vamos atraindo as criaturas, né, que correspondem com o nosso desejo, né, com aquilo que a gente tem vontade. E quando a gente não consegue dominar as nossas paixões, as nossas dificuldades, por isso a busca do conhecimento. Porque o estudo é o recurso para a gente tentar novas sintonias e construir novas afinidades. Porque se deixar por nossa conta própria, né, conta e risco, a nossa tendência é estar sempre associado àquilo que domina aquilo que domina o espírito, que é a matéria. Porque nós ainda estamos nesse patamar de entendimento. Né? Então, como a gente está vendo, Denis vem o tempo todo aí nos pontuando a necessidade da gente estar atento às nossas leituras. Né? Ele, inclusive, coloca aí, na página que nós temos em mãos, é no 3º parágrafo. Saibamos escolher bons livros e habituemo-nos a viver no meio deles. Então, quando ele fala isso para a gente trazendo para a atual sociedade que a gente não tem só os livros, a gente tem a mídia, tem os filmes, tem os documentários, né? Tem a internet. Vamos buscar escolher boas coisas para ocupar a nossa mente e o nosso pensamento, para que a gente aprenda a se habituar a viver no meio deles. Me empresta a revista e o livrinho. Por que eu pedi? Aqui na nossa casa, né, a nossa bandeira é o livro. É a divulgação doutrinária mesmo. Não sei se vocês devem prestar atenção, mas se não prestaram, a próxima vez que vocês estiverem prestando atenção aqui nas nossas conversas que a gente passa aqui na TV, antes de iniciar o trabalho aqui da palestra, nós temos um projeto. Escolher, você é responsável pelo que lê. E qual é a proposta desse projeto? É justamente isso. A gente tem um clube do livro, por isso que eu pedi para eles, onde a gente tem acesso, né? Quando a gente se associa a esse clube, a revista de estudos espíritas, que é uma organização aqui elaborada pelos trabalhadores aqui da nossa casa, e um livro, né, junto também com DVD de reuniões, de palestras. Então, o nosso Clube do Livro, a gente vem oferecer essa literatura espírita de boa qualidade para estimular o quê? Que a gente busque os bons livros. A gente deu aqui o nosso exemplo, porque às vezes a gente lê ali e não entende muito bem esse negócio de escolher, você é responsável pelo que lê. Por isso que a gente é responsável pelo que lê. Porque não dá, o outro pode até sugerir,
mas a gente só vai ler se a gente quiser. O outro até pode comentar conosco, eu gostei muito, mas a gente só vai abraçar aquela proposta se a gente der o primeiro passo, porque depende da gente, né? Não depende do outro. E aí é interessante que é como o Leon Denis coloca aqui para a gente, porque a gente tem que dar o primeiro passo. Aí ele diz assim, né? As pessoas dizem amar o estudo, mas falta tempo, não é isso? Está no nosso último parágrafo. Ele diz assim, ó, a maioria dos homens dizem amar o estudo e objeta que lhe falta tempo para isso se dedicar. Entretanto, muitos dentre eles consagram noites inteiras ao jogo, às conversações ociosas. Aí eu, quando li isso, eu fiquei assim, né? Porque as primeiras orelhas são as nossas, né? E a realidade é que ele está nos convidando a parar para pensar a respeito do que nós estamos fazendo com esse recurso que Deus nos oferece, que é a oportunidade de buscar o conhecimento. O que a gente está priorizando na nossa vida? Isso significa o quê? Que a gente não vai fazer mais nada, só vai ler literatura, espírito, dinheiro? Não se trata disso, né? Tudo na vida é necessário equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Por quê? Porque todos nós temos um planejamento reencarnatório que vai abarcar vários setores. É a família, é o trabalho material, é o trabalho dentro da casa espírita, né? Então a gente tem que buscar, e o estudo vai nos auxiliar a buscar a ter até esse discernimento, ter esse equilíbrio, principalmente nós, né, que estudamos, buscamos muito entendimento a respeito do fenômeno mediúnico, pois somos espíritas, né? A gente sabe que existe a questão do fenômeno mediúnico. Olha o livro dos médiuns aí para nos colocar um parâmetro entre aquilo que é ilusório e aquilo que realmente é real, em relação à doutrina espírita. Olha o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para nos colocar a par das questões morais que nunca se modificam. É o que Kardec vem colocando para a gente lá na introdução do Evangelho. Olha, pode ter até em outras colocações que eu fiz, coisas que vocês não concordem, mas a moral do Cristo, ela é uma só, e é ela que está sendo escrita aqui. Né? Então, nós precisamos parar para prestar atenção qual está sendo a nossa prioridade em termos de busca de conhecimento. Ninguém está dizendo que a gente não tem que viver. É claro, a gente tem que viver, levar a nossa vida normal. Mas nesse aspecto da busca do conhecimento, que é o estudo, que é a leitura de bons livros, e aí a gente abre o leque, relembrando que nós, hoje, com a modernidade, temos outros acessos aos outros meios de comunicação, não só o livro. Que tipo de ideias, de pensamentos nós estamos buscando nos consorciar? Nós estamos buscando nos aliar, porque a realidade é essa. Né? Aí, quando a gente lê Leon Denis fazendo essa colocação para a gente, quando ele fala, poxa, vocês falam que é um estudo, mas falta sempre tempo. A gente parou até para pensar a respeito da própria valorização da oportunidade do aprendizado da leitura e da escrita. Vocês vejam só como é que Deus trabalha conosco. Né? Na semana passada, nós estávamos indo num consultório médico e chegando lá, assim que nós adentramos ao consultório, tinha uma senhorinha de 92 anos. Muito bonitinha ela, assim, toda, né? E ela tinha outra senhora que disse assim para nós, olha, a senhora ajuda essa senhora aqui, porque tem que olhar o número ali para ela na hora que ela vai ser chamada a senha, né? E mostrar para ela onde ela tem que assinar e tudo. Aí eu fiquei assim meio, né? A gente fica meio sem entender. E eu disse, não, pois não. E aí, na hora que chamou, e ela fazia aí eu digo, calma, não é o seu. Quando chegou o dela, nós fomos até lá, eu percebi que ela não sabia ler. E disse assim, essa senhora precisa de ajuda para poder assinar. Não, o nome eu sei fazer.
ela disse assim. Né? E eu fiquei me perguntando como é que ela conseguia chegar ali. Né? Porque as pessoas sobrevivem, porque a gente, como a gente está acostumado a ter esse acesso ao código da leitura, né, e da escrita, a gente acha aquilo ali uma coisa do outro mundo. E no dia seguinte nós precisávamos voltar lá, porque a gente tinha que fazer um exame. No dia anterior foi uma consulta, no outro dia um exame. Quem é que estava lá? A bonitinha de 92 anos, também tinha ido fazer um exame. Quando ela me viu, você pode olhar o meu número? Eu disse com o maior prazer. E aí é que eu valorizei a oportunidade de estar reencarnada num momento e num país que me dá acesso ao aprendizado gratuito, com todas as complicações que ele possa ter, da leitura e da escrita. Vocês sabem por que a gente está comentando isso? Não sei se já ouviram falar, eu hoje estou falando dos filmes, né? É porque a gente gosta de contar uns casos, e quando é filme assim fica mais interessante, né? Existe um filme chamado, ele é mais ou menos, acho que em 2008, agora me fugiu o ano, eu não anotei aqui, mas o nome do filme é Uma Lição de Vida. Esse filme conta a história de um africano, né, de 84 anos, que queria aprender a ler e escrever. Ele queria se alfabetizar. E o nome dele é Kimani Naruji. É verdadeiro esse fato, né? E aí, o que acontece com esse africano? Por que ele não aprendeu antes? Porque antes não existia o estudo gratuito, o ensino gratuito no seu país, que era a Quênia. A partir daquele ano, quando ele tinha 84 anos, né, é que começa a ter naquele país o estudo gratuito. E aí, o que ele faz? Ele vai todo feliz da vida se matricular na faixa etária dos 6 anos, que era o primeiro ano de ingresso para as crianças que queriam aprender a ler e escrever. Vocês imaginem só o forrobodó, né? A confusão. Um senhorzinho de 84 anos e as criancinhas tudo lá. Mas ele não desiste. Então o filme gira em torno disso, né? E ele demonstrando assim aquela vontade de querer aprender a ler, a escrever, mesmo com aquela idade, porque antes ele não tinha dinheiro para pagar uma escola. Né? Não tinha, era muito, né? O recurso era muito pequeno. Ele conquista a simpatia de uma das professoras. E aí ela conversando com outra pessoa, com outro companheiro lá da escola, né? Mas por que você está insistindo com ele? Aí ela diz: porque eu vejo nele alguém que dá valor ao estudo como os outros aí dão ao dinheiro. Ou seja, ele vê o estudo como uma riqueza. E aí a gente, da área da educação, né, não tem jeito. Nós lembramos da nossa época que a gente estava lá na Ativa e a gente assim, gosta muito também dos livros paradidáticos. Existe uma autora, ela tem livros aí publicados sempre na internet, estão bem livres, por isso a gente pode falar, a Ruth Rocha. E ela tem um livrinho muito interessante chamado O Menino que Aprendeu a Ver. Não é aprendeu a ler, não, é aprendeu a ver. Então vai contar a história lá daquele bonitinho. O que acontecia com ele? Ele era pequeno, estava naquela fase do aprendizado da conquista da leitura e da escrita. E aí o que acontece? Toda vez que ele ia pegar o ônibus com a mãe para ir para a escola, ele olhava o ônibus e não via nada, né? Aquele monte de coisa embaralhada na cabeça dele. E ele dizia: mãe, que ônibus a gente vai pegar? É esse? Não. É esse? Não. É o outro? É esse. Mãe, como é que você sabe qual é o ônibus que deixa a gente na escola? Você nunca pega o ônibus errado. Aí ela: um dia você vai aprender a ver tanto quanto eu, como se pega essa condução. E ele foi aprendendo as letrinhas. E como toda criança, como todos nós, né? Quando a gente começa a conquistar, né, o domínio do código da leitura, né, e da escrita, a gente vê, qualquer letrinha que a gente vê, né, a gente começa. E assim foi o que aconteceu com esse menininho. E um dia ele vira a mãe e diz assim: vou pegar esse ônibus agora, é esse que é o da escola? Ele: não, mãe, pode deixar que agora eu já sei qual é. Porque ele já tinha aprendido a ler determinadas palavras. E isso vai significar o quê? Né? É que realmente, quando a gente tem essa oportunidade de ler, de escrever, de ter a oportunidade do aprendizado, que a gente dê valor. E não gaste o nosso tempo com coisas fúteis.
Porque dá trabalho, a gente deu trabalho para alguém, a gente se esforçou para chegar lá, né? Muitos de nós, às vezes, temos algumas dificuldades, a gente no maior esforço, e a gente gasta o nosso tempo com coisa frívola, que não vai levar a nada. E não valoriza essa oportunidade que a gente está tendo, esse acesso que nós tivemos, né, e que nós temos, para poder aprender a ver o mundo com outros olhos. Porque é isso que a Ruth Rocha, como autora, tenta passar para as crianças, que é um livro paradidático. E é isso que Leon Denis está falando para a gente. Que o estudo, ele vai nos ajudar a ver as situações, muitas das vezes complicadas, conturbadas da nossa existência, com um outro olhar. Né? Porque faz a gente refletir, faz a gente parar para pensar, né? Sobre às vezes, muitas das vezes, coisas que angustiam o nosso sentimento, o nosso coração. E Denis continua aí nos alertando para uma outra questão, como a gente falou lá no início. Quando Denis vem falar sobre o estudo, ele aborda aqui a questão do livro, que era algo assim de muito comum na sua época, e a questão da observação. Vamos relembrar, naquela época nem todos tinham acesso ao estudo sistematizado como nós temos hoje. Inclusive, nós costumávamos dizer até para alguns alunos, a gente dizia assim, gente, vocês reclamam da física, da matemática. Teve gente que fez isso para que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento, que esse conhecimento fosse público, porque era restrito a um grupo pequeno. E a gente tem, às vezes não quer, porque tem preguiça. Mas é importante, né? Sempre vai ter a sua importância. E é como Denis vem colocando aqui para nós, quando ele vem abordar esse outro aspecto em relação ao estudo, o aspecto da observação. Ele até diz aqui para nós na nossa página, se nós não temos tempo, né, a gente não tem dinheiro, porque aí ele coloca, primeiro ele fala da questão da gente não ter o tempo para se dedicar. De repente, e depois ele diz assim, replica-se também que os livros custam caro. E, entretanto, despende-se em prazeres fúteis e de mau gosto mais dinheiro do que seria necessário para se comprar uma rica coleção de obras. E, além disso, o estudo da natureza, o mais eficaz, o mais reconfortante de todos, não custa nada. Então, ele vai nos dando uma dica. Né? Na continuação do capítulo, ele vem dizendo para a gente que essa observação que a gente faz da natureza, do universo, das estrelas, gente, olhar o céu estrelado é uma coisa muito, muito bonita, né? É uma coisa deliciosa. Ai, ver o mar, né? Aquele cheirinho de natureza, a gente prestar atenção nessas questões, é como o Leon Denis coloca para a gente aí. Nós também nos sentiremos socorridos. Porque o estudo da natureza terrestre, como ele vai dizer mais adiante, né? Que nós não temos aí as mãos, mas temos no capítulo, a gente pode buscar lá, vai nos elevar e fortificar o nosso pensamento, porque a natureza, ela possui uma linguagem pacífica, que basta apenas estarmos atentos para saber ouvir e para compreender. Então, às vezes, aquele conforto ou aquele conhecimento que muitas das vezes a gente não consegue buscar no livro ali, nas palavras escritas, a gente consegue buscar observando a própria natureza. E aí a gente abre um parênteses aqui para colocar, por isso que muitos, né, cada vez mais, a educação vem buscando esse aprimoramento nas suas práticas didáticas. A gente resgata a Pestalozzi, que usava muito isso com seus alunos, lá naquela época de Kardec. E Kardec foi aluno de Pestalozzi. Ia lá observar a natureza para poder observar determinadas coisas. E aí a gente tem que estimular quando o filhinho da gente chega aqui. Acho que a história de plantar feijãozinho no algodão já está ultrapassada, né? Acho que era da minha época. Agora eles querem fazer horta, né? Horta suspensa. Então a gente vai vendo que a gente pode obter o mesmo socorro e o mesmo conhecimento da vida quando a gente para prestar atenção naquilo que é válido, naquilo que vale a pena.
Quando a gente busca dissipar, discernir a nossa energia naquilo, investir naquilo que é o ideal, né? Aí Leon Denis vem continuando para a gente, dizendo, né, que ele recordando a imensidade do universo, no final aí do capítulo, ele vem falando para nós que o universo ele é imenso, né? E que quando a gente para perceber, para estudar a natureza, as estrelas, a gente começa a lembrar que alguém fez aquilo ali. E se a gente lembra que alguém que fez aquilo ali, é alguém que sabe mais do que a gente, porque é perfeito, né? E esse alguém que sabe mais do que a gente é quem? É Deus, nosso Pai. Então, por isso que conforta. Porque a gente, além de olhar toda aquela perfeição, a gente acaba se ligando ao Criador. Não se liga ao pensamento do autor? Lembram? Então, a gente se ligando ao Criador é como ele coloca para a gente vai lembrando que esses mundos são a nossa herança. Ele coloca isso para nós aí na nossa lição de hoje, né? Pois nós somos herdeiros de Deus. A gente é herdeiro de Deus. Se tudo que existe no universo é a nossa herança. Agora, como é que a gente vai tomar posse dessa herança? A gente precisa, né, buscar a conduta adequada, buscar o discernimento adequado a respeito da vida, né, a respeito de nós mesmos. Para quê? Para que a gente conquiste, através dessas ações cada vez melhores, a oportunidade de ter acesso a essas moradas de plenitude. E mesmo estando num planetinha assim meio complicadinho, meio tumultuadinho como o nosso, é a oportunidade da gente aprender, a oportunidade de crescer. Tem mundo primitivo, a gente nem está no primitivo, já está no de provas e expiações, está até a caminho da regeneração, não é? E a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. E a realidade é que quando a gente busca o conhecimento, a gente busca o esforço de trabalhar o nosso intelecto, a nossa inteligência, o que vai acontecendo, né? Trabalhando a nossa inteligência, nós vamos cada vez mais ampliando o nosso entendimento. E qual é a proposta? Que a gente vá ampliando o nosso entendimento a favor do bem. Não é apenas ampliar a inteligência para as questões em si à toa, mas que a gente amplie essa inteligência a favor do bem, né? Aí a gente falando também dos dirigentes espirituais da nossa casa, Dr. Herman, ele tem 3 livros onde foram compiladas várias mensagens psicofônicas trazidas nas reuniões das quartas à noite, de sábado à noite, ainda na mediunidade de um dos nossos fundadores, seu Altivo, que está lá no plano espiritual. E o Dr. Herman, nessa lição, Palavras do Coração, volume 3, ele tem uma lição que ele diz que quem estuda bem tem um estágio mais elevado no mundo espiritual, porque exercita pensamentos elevados. Ora, se a gente está exercitando pensamentos elevados, está buscando coisas boas, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, qual é a nossa tendência? Estar conseguindo cada vez mais estar equilibrado. Então, olha a importância, e aí quando a gente fala de estudo, a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala dessa apropriação da leitura, a gente não pode deixar de falar em particular dos estudos espíritas. E aí existe uma colocação que Emmanuel faz, na psicografia do Chico, no livro Religião dos Espíritos, que ele fala assim, a crença, toda crença, ela é respeitável, todas. Nós não temos o direito de fazer julgamento a respeito da crença de ninguém, seja ela qual for, né? Mas, é o que ele diz para nós, só a doutrina espírita vai nos oferecer a capacidade da gente analisar aquilo que a gente está estudando. A gente tem livre-arbítrio para dizer, não, eu não concordo com isso, eu acho que não é assim. Né? E tem explicação de por que é. Gente, quando eu descobri que lá no Livro dos Espíritos fala sobre aposentadoria, eu fiquei feliz da vida. Tá lá, o mais forte tem que ajudar o mais fraco. Ué, não é isso? Então a doutrina espírita tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. E aí ele coloca, além de nos permitir esse livre exame, ela não tem dogmas.
Não tem aquela coisa, não é assim, é desse jeito, porque tem que ser assim, e acabou, e tchau, e benção. Não. Ela bota a gente para pensar. Né? Kardec segue um pensamento. Os seus capítulos da codificação, dos livros da codificação, eles têm uma razão de ser. Por que ele botou lá na frente o capítulo tal e botou depois o capítulo tal? Tem um pensamento sequenciado. E aí, Emmanuel ainda continua. Por que isso? Para que a fé contemple a razão. Aí a gente lembra Pedro, quando falou lá na sua segunda epístola, né? Lá, trazendo o ensinamento de quem? De Jesus. Então Jesus não repete? Não coloca para a gente? Conhecereis a verdade e ela vos libertará? É isso. O estudo liberta, porque... E aí a gente, reforçando aqui essa questão da doutrina espírita, né? Tão bom a gente saber que o sobrenatural não existe, que não existe o sobrenatural. As crendices são coisas da nossa cabeça. Que a gente fica livre, né? Perde o medo de determinadas situações. Tão bom entender reencarnação. Tão bom compreender e tentar internalizar a imortalidade da alma. Que mesmo naquele momento de maior sofrimento, quando existe a perda dos nossos afetos, temos esse conforto, esse consolo, em saber que a gente não se dissipa, que a gente continua. E aí não dá para a gente não deixar de colocar o que nós temos citado pelo Espírito Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Consolador Prometido. É o item 5, o Espírito Verdade. É o Espírito Verdade que diz para nós, principalmente nós que abraçamos a doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. Instruir-vos é o segundo mandamento. Por quê? Porque a gente, quando conhece as coisas, quando a gente busca o entendimento das questões, o nosso coração se pacifica. E quando a gente ainda não tem a capacidade, a evolução ou intelectual ou espiritual para compreender determinados textos que chegam às nossas mãos, determinados textos que nós ouvimos, nós nos associamos ao pensamento daquele autor e todo um sentimento de pacificação, de equilíbrio sempre nos envolverá. Meus irmãos, que a gente tenha saído daqui, né, na noite de hoje, lembrando que o estudo é um recurso oferecido para nós por Deus. Que nós aproveitemos, a gente não se cansa de colocar isso, a oportunidade de estarmos reencarnados num país que tem tolerância religiosa, tem até lei que nos protege, mesmo numa cidade tumultuada, mas a gente tem acesso a uma casa espírita séria, que nos oferece um estudo sistematizado, para que a gente busque compreender da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui e quem somos nós. Né? Muita paz nos nossos corações. Nós agradecemos a nossa Hortência, que Deus a abençoe e que nos reencontremos em outras oportunidades aqui, estudando juntos. Agora é o momento dos passes, e durante os passes nós vamos ter o comentário da Lúcia para o item 5 do capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Nós vamos ler o item 5, que vai servir de base para a sustentação da atividade de passes. Nos diz então aqui o Evangelho. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire, mas os homens que estão de posse dessas verdades quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem.
Mas, enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar no fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. Agora, nós pedimos aos médiuns que, obedecendo à orientação dos companheiros responsáveis, se dirijam ao local adequado para a tarefa mediúnica, que nós lembramos é restrita aos companheiros que foram previamente preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que é necessária, que é natural. Ao contrário disso, vamos procurar nos manter equilibrados, vamos procurar, através do nosso pensamento, sintonizar os nossos companheiros que nós saibamos necessitados de ajuda, de amparo. Vamos interceder por eles e fazer já com que o nosso pensamento seja o veículo através do qual essas energias benfazejas se encaminhem até esses nossos irmãos necessitados. Aí a gente não estará apenas recebendo, mas também já fazendo a parte que já podemos fazer na tarefa do bem maior. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações benfazejas os nossos irmãos internautas que seguem conosco. Mais uma vez nós vamos unir o nosso sentimento numa prece antecedendo esse momento de paz. Graças a Deus. Com as nossas ainda tantas dificuldades, com as nossas dores específicas, nós mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor Jesus, e te pedimos que nesse momento em que essas energias de pacificação, de equilíbrio, de fortalecimento, de orientação, vão vibrar mais intensamente junto a todos nós, que nós consigamos recebê-las e conservá-las em nós na medida das nossas necessidades. Sabendo que essas dificuldades que nos chegam não são castigo de Deus, são, ao contrário, oportunidades que a lei de Deus nos oferece para que demonstremos a nossa possibilidade de superá-las, para que aprendamos com elas, para que cresçamos a partir delas, que nós tenhamos a certeza do amparo, do socorro espiritual que não nos há de faltar. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos irmãos médiuns na sua tarefa, e a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que mais uma vez nos entregamos ao teu coração generoso nesse momento em que tanto precisamos de ti. Que possamos então, na certeza da tua proteção maior, dar início à tarefa de passes. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de equilíbrio e harmonia que nos chegam nessa hora através das mãos dos nossos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Kardec, relembrando os ensinamentos de Jesus,
quando fala sobre a parábola da candeia, nos esclarece sobre o conhecimento e a providência divina, dizendo que ela, a providência, só aos poucos revela as verdades e a medida do entendimento do homem é que se dilata. E aí ele diz que é preciso que o homem aprenda, que desenvolva a sua inteligência, que desenvolva a sua moralidade, a fim de que venha apreender as verdades. De que adiantaria ao homem receber revelações se não está pronto para compreendê-las? Nele se cumpriria a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. É preciso progredir em inteligência e em moralidade, relembrando o que a nossa amiga Hortência colocou para todos nós, através do estudo de Leon Denis. Desenvolver a inteligência para aprender a discernir e agir melhor. Por isso, só aos poucos a providência revela as verdades ocultas, quando os homens estão prontos para compreendê-las. Não há mistérios que não possam ser desvendados. Todas as religiões tiveram seus mistérios que eram escondidos do povo, a fim de dominá-lo. Essas religiões é que verdadeiramente colocaram a luz debaixo do alqueire, isto é, mantiveram oculto o conhecimento na sua ânsia de domínio e de exclusividade, permaneceram no passado. O povo, mais esclarecido, mais maduro, buscou a verdade, eliminando de sua fé tudo o que era contrário à observação. Não há nada de secreto que não possa ser conhecido, disse Jesus. À medida que o homem progride em inteligência e em moralidade, ele vai desvendando as verdades ocultas e as compreende. Tudo que ainda está oculto será descoberto um dia. O que o homem não tem condições de compreender na Terra, será conhecido em mundos mais adiantados. Na Terra, ainda estamos sob o nevoeiro. Busquemos, então, com fé, com determinação, o nosso crescimento, o nosso progresso intelectual e moral, a fim de enxergar com clareza o que ainda nos está oculto nesse nevoeiro. Que possamos nos esforçar, fazendo boas leituras, conforme a recomendação de Leon Denis, para podermos nos ligar aos pensamentos nobres, aquilo que nos conduz à nossa melhoria moral, que nos ensina a prática do bem, do amor às criaturas, irmãs todas nossas. Que possamos vencer as nossas dificuldades pela compreensão da lei de Deus, trazida para nós através da doutrina espírita. Aproveitemos as oportunidades de estudo que a nossa casa nos oferece. É para o nosso progresso e é para o bem de todos. Que Deus nos abençoe, ampare e proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, vamos agradecer
Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de tanta importância para todos nós. Agradecer ao teu coração generoso, Senhor Jesus, insistindo para que aqui nos reencontremos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a tantos e queridos irmãos, amigos espirituais que são dirigentes e trabalhadores dessa nossa casa. Agradecer e pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e passes da noite de hoje, insistindo para que essas boas energias que nós aqui na nossa casa conseguimos aurir essa noite, nós as levemos conosco e que as distribuamos com aqueles com quem nós vamos conviver. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Graças a Deus. Muita paz a todos.